tá? Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. O podcast que traz histórias reais de pessoas comuns que superaram desafios e conquistaram grandes feitos. Aqui você encontra inspiração para crescer de forma pessoal, profissional e financeiramente. E eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje trazendo mais uma história inspiradora de transformação pessoal, porque a gente acredita que você conhecer o bastidor da vida dessas pessoas que vêm aqui no NovoCast pode te levar a um novo nível aí na tua vida. Eu, Werner Bezerra, vim aqui para contar para você que é o seguinte, ó, seja você um empreendedor, profissional buscando evolução ou alguém que está buscando outro patamar na sua vida, esse podcast é para você. Aqui a gente vai explorar erros, aprendizados, acertos dos nossos convidados para que você... para a sua jornada ser diferente, né? Ser uma outra perspectiva. Então, gente, quando a gente acha que já apareceu de tudo aqui, hoje tem uma pessoa muito especial. Que é hoje o nosso convidado é basicamente um guia de transformação. Pega papel, pega caneta, que você vai anotar muito. Eu tenho certeza que vai gerar algum insight dentro de você. Com mais de 2 décadas de estrada, milhares de vidas impactadas e um currículo que combina ciência, espiritualidade e ação prática, ele é referência quando o assunto é desenvolvimento humano. Ele é treinador comportamental, master e trainer em PNL, com reconhecimento internacional, especialista em coaching integrativo, constelação sistêmica, hipnose ericksoniana, terapia holística e um dos grandes nomes do autoconhecimento do Brasil. Ele é PhD em psicologia e já ministrou mais de 1.500 treinamentos, cursos e vivências por todo o país. Mas, mais do que diplomas e certificações, o que move é a missão de tirar pessoas da sombra e conduzi-las à luz, como no seu poderoso treinamento chamado Eu Sou. Ele já falou para policiais, empresários, professores, jovens, líderes, já atuou em hospitais, instituições, forças de segurança, empresas de todos os tipos. E a cada encontro, uma certeza se reforça. A mudança começa de dentro para fora. Então, hoje você vai entender por que se conhecer é tão urgente, né? E vai ouvir sobre inteligência emocional, comportamento, cura de traumas e transformação verdadeira. Então, seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast, Delmar Hesque. Olá, eu sou o Delmar Hesque. Bom, lá, tudo bem com vocês? Rapaz, esse cara aí é bom, tudo isso aí que você lê. Eu só não sou PhD em psicologia, tá? Eu vou fazer essa correção porque não é justo, né? Tá. Eu acho que é. Mas eu gostei do currículo desse cara, eu vou contratar ele. Gente boa. Gente, um prazer estar aqui, é muito legal, até pela energia da chegada aqui com vocês, algo agradável, onde eu falei assim, o que eu vou fazer aqui? Se você vai descobrir quando começar. Eu digo, então tá bom, vamos começar que eu tô doido para descobrir. Muito bom. E realmente, a transformação pessoal, e eu comentava aqui, em 98 eu tive a minha primeira transformação pessoal. Eu dei uma virada na minha vida como pessoa. Então eu comecei fazendo com a principal pessoa que tem que mudar, a gente tem que impactar. Eu acho que eu tenho certeza que você só consegue levar alguma coisa às pessoas quando você vive isso. E eu, em 98, eu tive essa mudança. Começou por uma história do filho meu e a gente vai entrar nesse assunto aqui, muito interessante, onde eu comecei a mudar. Eu tenho 40 anos de casado com a mesma mulher, diga-se de passagem, o que é interessante. Demais. E digo assim, o nome dela? Sueli, Um beijo pra Sueli. a Sueli, ela é especialista em Ho'oponopono e constelação. Legal. Muito legal. Hein? E assim, eu falo que eu não teria esse relacionamento hoje se eu não tivesse feito essa mudança. Porque eu era um cara muito arrogante. Na verdade, eu sou muito arrogante, tá? É um processo, né? Eu só, hoje, domino a minha arrogância. Antes, ela me dominava. Antes, a minha sombra me dominava. Quem não é arrogante? Hoje, quem não é, né? Hoje, eu tenho, vamos dizer assim, 99% do tempo eu tenho controle sobre ela. De vez em quando, ela falha. Ela fala uma coisa. A gente tá escorregado. Mas esse é o Delmar, gente. Muito legal estar aqui. Estou Legal demais. aberto.
Vamos conversar então sobre esse cara, né? Sobre esse cara antes dessa virada de chave. Delmar, conta pra gente quem era o Delmar antes dele se tornar esse treinador, que esse cara bom que a gente apresentou aqui. Onde você nasceu, onde você cresceu, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou natural de Uruguaiana, da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai. E venho de uma família de classe média, uma família simples, normal. Eu perdi o pai muito cedo. Eu perdi o meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Poxa, nossa. Muito cedo, assim, meu pai teve um CA. E aí foi algo assim que deu um abalo sísmico na família. Mas eu tenho uma família muito unida, eu sou caçula, eu tenho essa vantagem. E assim, irmãos muito próximos, minha mãe, uma guerreira. Eu lembro assim da minha mãe, já que é para contar a história, e é muito interessante, a minha mãe era costureira, minha mãe costurava. E eu lembro da minha mãe até de madrugada, costurando, e eu ali. Eu sou um excelente dono de casa. uau! Eu lavo, passo, cozinho, eu sou... Show. Por quê? Porque como a família passou por essa situação turbulenta, cada um tinha uma tarefa. Eu com 11 anos, a minha tarefa era ajudar nos serviços domésticos. Então eu realmente aprendi a lavar, passar, cozinhar. E a minha mãe era cri-cri com isso, gente, você não tem ideia. Então eu sou dessa origem. E fiz o 2º grau, quando eu tinha 17 anos eu terminei o 2º grau. E, bom, e agora? O que eu vou fazer? Fui fazer vestibular, tinha ideia de ser engenheiro civil, olha só. Nada a ver com... Nada a ver. com gente. Nada a ver com gente. Eu fiz o curso técnico de edificações. Então, assim, nada a ver com esse mundo. Adoro, sou engenheiro frustrado. Eu digo, eu adoro desenhar, fazer plantas. E aí, mas com 17 anos, eu tinha o meu irmão mais velho. E ele tem 11, 12, 13 anos mais do que eu. Então, é bastante. Ele morava aqui no Centro-Oeste. E... era sócio de uma empresa aqui da área de máquinas, e eu falo que eu saí de Uruguaiana para vir para o Centro-Oeste por um grande emprego. Eu vim ser auxiliar de almoxarifado dessa empresa. Com 17 anos. Com 17 anos. Prestes a completar 18 anos. E essa história é interessante, já que aqui fala de inspiração. Sim. Eu era auxiliar de almoxarifado. Tudo bem, meu irmão era um dos sócios, era sócio minoritário, mas eu era auxiliar de almoxarifado. Eu limpava as peças. Minha empresa chamada Tecnoeste. Qual cidade? Em Cuiabá. Eu vim, na verdade, não. Vamos pegar a ordem certa. Não tinha dividido estado ainda. Já tinha, era recente. Eu vim para Campo Grande primeiro para ser representante comercial. Porque meu irmão tinha essa empresa de representação e eu vim trabalhar com isso. Então eu tinha uma poderosa moto CG 125 e trabalhava na área de representação comercial. E aí a empresa não andou muito. Aí eu fui ser auxiliar de almoxarifado em Cuiabá. A empresa Tecnoeste tem em Cuiabá. Eu acho que hoje ela foi vendida, não é mais dos mesmos donos. E aí tem uma história que eu acho muito importante, gente. Eu fui para Cuiabá. Cheguei lá, era auxiliar de almoxarifado, cuidava lá das peças e tal. E eu lembro que eu tinha um chefe imediato, e eu sempre falo, ele era muito tranquilo, muito acomodado. E eu tinha o seguinte hábito, Caçava problema. Daqui, o que eu faço. E os meus colegas falavam, eu conto isso muito nas palestras, os meus colegas falavam assim, pá, mas deixa de ser puxa-saco, você não ganha nada para isso, você fica trabalhando até mais tarde, você não ganha hora extra, porque também a legislação era tudo muito diferente. Eu digo, tá de boa. 6 meses que eu estava na empresa, 6 meses essa pessoa saiu da empresa. 5, 6, 7 meses exatamente. E aí diz assim, e aí quem que fica aqui no lugar de fulano até a gente contratar alguém? Eu fico aí. Mas seu Alfredo Correia Meyer, que era o sócio majoritário, um homem que eu admiro muito, já não está mais entre nós. Ele, tá bom. Aí eu entrei. E eu fui lá para ficar 1 mês. Dali, 60 dias, eu lembro que chegou e disse assim, mas você não quer assumir a gerência aí? Era uma gerência do departamento de peças, alguma coisa assim? Eu digo, comigo. Então, meu salário de um salário mínimo passou para 4 salários mínimos em 6 meses. Aí meus colegas disseram assim, nossa, mas você é um cara de sorte, né? Sou.
Aí é que tá. As pessoas não entendem que você, antes de ser, você tem que querer ser. Não é aquela história, eu vou me preparar quando eu tiver a oportunidade. Não. Eu me preparo para quando a oportunidade chegar, eu estar pronto. Bom, e aí nessa empresa, eu fiquei, acho que 1 ano e meio, alguma coisa assim. Eu saí depois, eu fui para gerência de peças, depois eu fui ser gerente de assistência técnica, eu tinha 19 anos, um moleque, e trabalhar com máquinas pesadas. E como que eu virei gerente de assistência técnica? Essa é uma história legal também. Chegava lá o pedido da assistência técnica para peças para reforma de uma máquina. Aí então, normalmente nós tínhamos problema no dia do fechamento de cobrar a conta. Por quê? Porque era feito um orçamento, chegava na hora do fechamento, tinha peças que não tinham sido orçadas, que tinham que ser colocadas. E aí era aquela discussão com o cliente. E eu comecei a sacar, gente. Quando chegava o pedido da peça, não tinha celular, né, gente? Eu era kardexista, eu usava Kardex. Ninguém vai saber o que é isso. Eu não sei, Não sabe o que é. Você sabe o que é Kardex? Se você tiver aí... Sim, Júlio. Você sabe. Não engano com esse cabelo. Ó, se você aí... Não, Kardex. Eram umas fichinhas... 100 gavetas, cada peça uma ficha, era uma coisa nessa... Oh, gratidão. Aí... vou voltar ao tema. Eu comecei a perceber. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você tira um cubo de roda de uma pá carregadeira, troca o rolamento. O retentor, ele vai ter que ser trocado, porque ele inutilizou na hora de tirar, mas o mecânico não pedia. E eu comecei a corrigir os pedidos. Não, mas vai trocar o rolamento, tirou o cubo, vai trocar o retentor, põe no orçamento. Proativo, você era muito proativo. E ligado, e muito ligado. Legal. E aí, um dia o seu Alfredo chegou, mas você não quer ser gerente de assistência técnica? Já tinha passado 3 engenheiros mecânicos. Digo, mas quem sou? Mas vamos lá. Lá fui eu para gerência de assistência técnica dessa empresa. Só que essa empresa tinha uma frota de Fusca maravilhosa. Era Fusca, né, gente? E andava aquele Mato Grosso, aquelas estradas que não tinham estrada, estavam construindo as estradas e demolia e tal. E dava manutenção, aqueles Fusquinha quebravam e tal. Mas é um carro poderoso, hein, gente? Fala a verdade. Aquilo, é igual o Fiat Uno, né? Não, aquilo é o precursor do Fiat Uno, gente. É o precursor do Fiat Uno. E detalhe, com uma chave de fenda, um alicate, você resolvia tudo. Fusca 86. Exatamente. Aí, eu digo, cara, tá aí uma oportunidade. A empresa gastava muito com manutenção. Eu digo, eu vou ser dono de oficina mecânica. E tá aqui meu cliente. Esse é o meu primeiro cliente. E aí eu fui para ser parceiro de uma pessoa numa oficina mecânica. Largou a gerência? Larguei a gerência e não, agora vou empreender. O que você tinha? Nada. Vontade. O cara tinha uma oficina, mas ele não tinha essa visão comercial. Eu digo, vamos embora, eu sou seu parceiro. Seu Fernando. Aí foi lá, andou. Nessa empresa eu conheci minha esposa, ela trabalhava lá. E aí... Ela era mecânica, não? Não. Ela era secretária. Gente, ela era secretária. E o interessante é o seguinte, ela... figura. Ela ia trabalhar de Opala Commodore. Aí você falou, opa! Era da mãe dela, mas tudo bem. Ô, Delmar, mas... Vamos tentar enxugar. Mas daí, como que desse processo todo de empreendedorismo você foi parar no comportamento humano, em pessoa? Então, aí eu fui, casei, voltei, mudei de atividade várias vezes e fui fazer lista telefônica. Isso antes deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa. O que virou da oficina? A oficina eu já vendi também, já fui pra frente. Deixa. Da oficina eu já vendi a minha parte, já fui pra frente. Eu voltei a morar 1 ano e meio no Rio Grande do Sul, eu fui ser gerente de uma agropecuária. Aí bateu a saudade, minha esposa é daqui. Eu gosto... Ela é de Rio Grande? Ela é de Cuiabá. De Cuiabá também. De Cuiabá. Eu amo o Centro-Oeste, aí eu tenho um filho que nasceu no Rio Grande do Sul, depois viemos pra cá e tal. Beleza. Voltei para a área de comercial, para a área de representação comercial e fui mudando. Gente, o que eu já fiz? Eu tive uma empresa... O que esse homem não fez? Não, então peraí. Eu acho que ainda não assaltei. Peraí, Delmar, antes da gente continuar, vamos só lembrar que para um bom bate-papo a gente tem que ter um tereré gostoso, Conversa geladinho. boa tem que ser assim, né? E vamos mandar um beijo aqui então para nossa querida e tradicionalíssima erva mate Pajarito.
Bora. Você lembra? Bora. Você lembra onde a gente buscava? eu algumas vezes fui buscá-la no Paraguai, porque não tinha em Campo Grande, não tinha no Brasil, só era no Paraguai. E agora nós temos distribuição em Campo Grande e no Mato Grosso. É isso mesmo. Agora não precisa sair mais daqui pra buscar, Gente, né? eu sou o tomador de tereré ocasional. Tem tereré, eu tomo tereré. Então eu vou servir uma pra você. Vai, eu tomo tereré. Eu não tenho o hábito do tereré, mas meus filhos têm. Ó, o E ele usa o essa aqui, se não me O engano. Werner, que não é daqui, eu acho que nem sabia dessa trajeto que a gente fazia Não Paraguai sabia. pra buscar erva pajarito, cara. Sim, mas agora já dá pra curtir Agora aqui, né? acabou. Incrível a erva, inclusive já experimentei. Excelente. Eu sou um Gostosa. tomador de tereré do Rio de Janeiro, carioca. Carioca. Aprovo a pajarito. Passou no teste, viu? E ó, tanto Carioca. faz erva mate tereré ou erva mate de chimarrão. Eles têm tudo e elas são tradicionais desde 1956. E agora tá aqui pertinho da gente, aqui em Campo Grande. Parceria boa, boas histórias pra um podcast que também tem boas histórias. Só podia ser com ela, pajarito. Bora pro tereré. Vamos Vai, lá. Bora. E eu, Omar. eu começo a falar, gente, vocês me Vai. cortam, hein? Agora Vocês a gente quer cortam, hein? saber em que Vocês- momento você entrou no comportamento humano. O que te levou Só pra... mais uma fasezinha Tá, pra entender. vamos eu lá. fui fazer lista telefônica, tá? Não existia Google. Não existia Google. Quem é mais antigo aí lembra. Ele vai lembrar. Então eu sou o dono, Eu a não vou empresa ainda lembrar. existe, tem internet, site e tal. Chama Guia Cidade. Guia cidade. Guia Cidade. E aí eu fui fazer, por muitos anos estive à frente dessa empresa. E vamos entrar no desenvolvimento pessoal. Eu era professor de Deus, gente. Eu professor de Deus. Eu sabia tudo, eu era autossuficiente, eu era perfeito. O ego lá em cima. Por quê? Sempre, assim, as batalhas foram vencidas, superadas. Eu tenho uma coisa que eu aprendi muito com a minha família, né? A minha mãe falava muito sobre duas coisas muito fortes e é importante citar porque isso vai entrar no desenvolvimento pessoal. Primeiro, você não pode ser fraco, ou seja, o mundo é duro para quem é mole, certo? Só que isso é um cuidado. Eu já vou fazer uma observação sobre isso. E a segunda coisa, minha mãe falava assim: Delmar, não importa o que você escolha ser na vida, seja o melhor. Se você for engraxate, ela usava essa expressão, você tem que ser um excelente engraxate. O que você fizer, você se dedica e faça bem feito. Minha mãe era uma fantástica costureira. Tá? Mas vamos para o desenvolvimento pessoal. Num determinado momento, eu tenho essa personalidade muito assim, e eu sempre fui uma pessoa com essa crença crenças. Vamos começar a falar de desenvolvimento pessoal. Vamos. Essa crença que a vida é dura para quem é mole, ela é muito boa. Porém, quando você não filtra isso, Você eu era um cara muito duro. Ok. Muito. Com a família. Muito. Com os filhos, com todo mundo. você mesmo. Mas principalmente comigo mesmo. Muito duro. Então a gente tem que saber essa medida. E esses filtros a gente tem lá na nossa juventude, na nossa infância, na nossa adolescência, e você não percebe. Então eu era muito duro. Muito. Mas eu não via. São as sombras. Eu não percebia. Para mim tá tudo certo. E num determinado momento eu caí num treinamento de desenvolvimento pessoal, onde eu fui obrigado, Olha. eu fui arrastado, certo? Pela Sueli? Pela Sueli e pela Zilda, que era gerente de marketing do Guia, minha comadre hoje, e ela trabalhava comigo, ela, chefe, você tem que ir, eu arrumei 2.000 desculpas, não sei o que, eu sei que eu fui. Ali me deu um estalo. Primeiro me deu um estalo. Que ano foi isso, Delmar? 2005. Ali Você me falou deu... que em 98 que você começou a transformar. Então Teve vamos alguma voltar. treta em 98? Aí entra uma coisa importante. Vou voltar em 98. Em 1998, e aí entra o desenvolvimento pessoal, entra bem no assunto. Em 1998 eu quebrei. Tá. Tá? O Guia passou por uma Lá situação... em Cuiabá. Tinha lá, tinha aqui, tinha toda a região. Quebrar sim. Ninguém ficou sabendo, só eu. Mas eu e o cartório. Certo? Mas o mercado não soube. Só que eu passei por uma situação muito difícil. Só que nesse momento, e aí vem um ponto importante de registro, gente. Eu vou misturando o assunto, me perdoa. A gente vai... Vocês vão me direcionando. Meu filho mais velho, chamado Eduardo, o Eduardo devia ter uns 7, 8 anos. Ele
sempre teve uma conexão muito grande com as duas avós. Tanto com a minha mãe, quanto com a minha sogra. Muito mais com a minha sogra, porque a minha mãe morava no Rio Grande do Sul e a minha sogra aqui, mas muito grande. E eles foram para a fazenda com a minha sogra, meus 3 filhos, mais a minha filha. Acho que eu não sei se a Liloca é adotiva, eu não sei se ela foi para a fazenda. Eu sei que os 3 meninos tinham ido. E o resumo, na fazenda lá o Eduardo deu uma martelada na cabeça. E ficou aquele galo bem grande, e a minha sogra... Nossa, menino, você vai morrer. E papai pegou um frango congelado, porque na fazenda não tinha gelo, só tinha o gerador ligava de noite, meteu na... E você vai morrer, papapá. Guarda essa informação. Segunda informação, em 1990, meu filho o Eduardo tinha uns 2 aninhos, 2 anos, quando nasceu o Vitor, o mais novo, a minha mãe veio para Cuiabá, tal, e 1 ano depois minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu de um tumor no cérebro, muito violento. Então grava isso. Qual que é a história que conta para as crianças? A vovó foi pro céu, virou estrelinha, porque ela teve um Tumor. dodói, né? Na cabeça. E ele 2 informações. Aham. Chegou no início do ano, Eduardo começou com os comportamentos na escola muito estranhos. E quebrar as coisas. Meus filhos nunca foram anjo, mas ele começou a fazer um comportamento que não era normal. Agressivo, quebrando as coisas e tal. A coordenadora me chamou a Sueli e disse, olha, o Eduardo tá com problema, tal, temos que ver pra você levar no psicólogo. Que é psicólogo, rapaz? Psicólogo é cinta. Esse era o Delmar. E aí ela, com muita habilidade, ela falou assim, você então não leva num psicólogo. Você leva num amigo meu, chama Roberto Joaquim Santana Júnior, meu grande mestre. Isso a professora. A professora. Você leva no Roberto. Vamos levar no Roberto? Vamos levar no Roberto. Levei Eduardo no Roberto, cheguei lá, desci. Quando abro a porta, vem um senhorzinho desse tamanhozinho, caminhando assim. Tipo, meu, julgador. Onde é que eu fui amarrar minha... Que eu tô fazendo. Mas tá bom, estamos aqui. Aí, conversei com ele rapidinho para encurtar a conversa. Eles deixam o menino aqui e volta daqui 1 hora. Eu já saí no carro reclamando, né? Pra minha esposa. Agora vou ter que voltar aqui toda semana, todo mês, já vamos gastar uma grana. Dá uma surra que melhora e tal. Beleza. Voltamos 1 hora depois, saiu o Eduardo, saiu o Roberto, tal, conversou e não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Eu digo, e aí, ele volta quando, doutor, né? Pra quê? Quando ele falou pra quê, ele me quebrou, né? Porque o julgador... Digo, mas não tem que voltar? Ele, pra quê? Digo, não, tá tudo resolvido. Aí eu sentei, digo, como assim? Aí eu vou explicar. O Eduardo precisava de uma ressignificação. Estou encurtando a história. Sua avó morreu de quê? De dodói na cabeça. A outra avó falou que você vai morrer porque bateu a cabeça. E ninguém dá atenção. O que ele faz? Chama atenção. Quebra tudo. Então, registros não é o que acontece, é como você registra. Esse era o registro do Eduardo. E aí eu fiquei curioso. O que esse cara fez? O que esse cara fez? Roberto, e aí o Roberto... Vou explicar. E aí eu criei uma amizade com esse Roberto, eu estava quebrado, né? E o Roberto foi para dentro da minha empresa e levou todos esses conceitos da programação neurolinguística. Primeiro contato com a PNL. Para a PNL. E o Roberto é um especialista em PNL. A história do Roberto também é linda. Ele era piloto da aeronáutica, teve a cisticercose porque comeu carne de porco e foi dito a ele que ele não andaria mais. E com a programação neurolinguística, estou encurtando a história, ele passou a ser um mestre. O cara, a história dele é linda. Bom, e aí ele foi para dentro da minha empresa e aí usando os recursos da PNL comercialmente falando, eu não estava falando do desenvolvimento, o pessoal estava aprendendo a PNL, mas nunca me interessei pela PNL como pessoa, mas nos meus negócios, e eu comecei a entender. E eu convivi. Então, de 98 em diante, eu conheci a PNL na prática. E entendi o que depois veio ser o coaching, né, que infelizmente é uma profissão fantástica que está sendo banalizada. Eu entendi o que era o coaching. O Roberto era o maior coach que eu já tive na vida. Ele sentava na minha frente e eu começava a conversar com ele. Ele fazia 4, 5 perguntas. Eu falava 1h30 e falava assim, já resolvi, Roberto. Obrigado. Ou seja, ele não fazia nada, ele simplesmente abria a minha mente.
Ele era... Trazia os pontos. Vamos aproveitar esse ponto e explica para quem está assistindo a gente o que é a PNL. Programação neurolinguística. Programação. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Olá, tudo bem? E eu te pergunto, quem falou que eu queria apertar sua mão? Sim. Eu só estendi a mão e você foi programada desde criança que quando alguém te estende a mão, você estende a mão. Ótimo! Certo? Isso é uma programação. Você fala japonês? Não. Crianças de 7 Arigatou. anos no Japão falam. Sim. Ok. Versão da programação. Tudo que você aprendeu é a programação. Nós fomos programados. Tá. Naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós deixamos de acreditar. Então, isso é a programação. Pelo pai, pela mãe, pelo pela pai, pela mãe, escola. pela sociedade, pela escola, pelo tio, Tá. pela TV. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Então, essa é a programação. Neuro está ligado ao nosso sistema neurológico. Então, e que está conectado diretamente com os nossos sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, eu vejo e registro. Eu ouço e registro. Eu sinto e registro. Neuro e linguística. É a linguagem, é como eu me expresso. Então, a programação neurolinguística ela é uma ferramenta que me permite reprogramar padrões equivocados. Por quê? Eu não tinha uma programação? Eu vou lá e atualizo o software. Eu não era um cara extremamente duro. Não sou a coisa mais bacia do mundo, mas eu sou muito mais sensível hoje. É uma reprogramação, é uma ressignificação. Então, a PNL ela é uma ferramenta onde nós usamos a PNL para qualquer área. Negócios, comunicação, desenvolvimento pessoal. Isso é a programação neurolinguística. Isso com dinâmicas práticas. Pode ser por dinâmicas práticas, pode ser com dinâmicas escritas, pode ser com terapias, pode ser com hipnose ericksoniana, pode ser com uma série de ferramentas. A PNL ela é imensa. Você fugiu de mim de um curso de formação? Brincadeira. Mas Na hora dá certo. Que é onde você aprende essas Aquele ferramentas. negócio de pôr a caneta, assim, pra você fingir que você tá alegre, mesmo que você esteja triste, é um tipo de PNL? Gente, Não. não, mas na verdade é a seguinte, a mente humana, não me batam aí do outro lado, ela é burra, Sim. certo? Ela não Ela sabe é o que fantástica, passado, ela não sabe o que é certo e o que é futuro. errado. Ela Nem não o que sabe... é passado e futuro. também. Não, ela aprende o que é certo e o que é errado. Então, se você faz assim, o seu organismo entende que está mais tranquilo. Então, é uma técnica que eu falo. Quando você não sabe o que fazer numa pressão... Sorria. Por quê? Porque o seu organismo entende, tá tudo calmo, ele tá sorrindo. Você relaxa inconscientemente. Porque Ó, são dica, as reações gente. do... Não sabe o que fazer, gente? Regra 1. Sorria. Sorria mais do que Sorria, respire. né? Não, nada agradável, só relaxa seu corpo. Então, isso é a PNL. Ok? Ok. Volto lá em 2005. Tá. Em 2005 eu fiz um curso. Eu descobri as programações equivocadas que eu tinha. Primeiro, Que todo mundo tem, né? que todos nós temos. Você acha que você tá perfeitinho aí? Não. Cuidado. Você tá doido. Você tá... como diz a minha esposa fazia um curso de filosofia, o professor dela falou para ela assim, fica tranquilo, daqui 300 anos está tudo resolvido. E aí, então, eu descobri, eu comecei a me perceber. E eu entrei nesse ramo não para me conhecer. Eu entrei por um negócio, eu achei de Que você tava falindo. Não, em 2005 eu já estava... já passou, Em 2000 eu tá. recuperei. Ele Ah, faliu em tá, 98. De 98, em 2000 eu era 98. líder de mercado. Ah, ok. Nós estamos em 2005. A virada. E aí A gente tá em gente, 2005. desculpa aí, aqui É muita história, é muita né? história. Tá. Uma hora é pouco. Aí, legal. E aí, em 2005 eu entrei nisso como um negócio. Eu digo, Sim. cara, isso é um bom negócio, isso é um trabalho. Só que aí eu comecei a me trabalhar. Eu comecei a olhar para o Delmar. O que começou como uma jornada de um negócio legal, de uma ferramenta fantástica, que eu já conhecia com o Roberto e que eu não me permiti me conhecer pessoalmente, certo? Só em 2005 eu fui fazer um curso com o Roberto, 2006, 2007. Que aí eu chamei, Roberto, eu preciso fazer um curso. Ele deu, mas eu não estou nem fazendo curso. Eu digo, eu vou montar uma turma porque eu quero fazer com você. Olha o tempo. Que quando eu comecei a me ver por dentro, não por fora. Ok?
Aí eu fui para essa área, eu fiz aí vários cursos de formação na área de programação neurolinguística, master, trainer. Aí eu fui aprofundar nesse conceito e passei a ministrar treinamentos em parceria com uma empresa. E aí eu digo que eu tive uns 50 mil mestres. Eu descobri uma coisa. Tudo que você vê em uma pessoa e que te incomoda é teu e está escondido. O Werner aqui tem uma atitude aqui e eu acho babaca. Mas isso não faz diferença para mim. Isso não é meu. Desculpa aí, pessoal. Tá? Agora, ele tem a mesma atitude e eu fico querendo criticar, julgar. No fundo, isso é meu. E aí, onde é que eu tive 40, 50 mil mestres? Essas pessoas passaram na minha frente. E quando eu entendi, 1 ano que eu estava trabalhando com isso, eu entendi isso. E aí vinha num treinamento um cara com um comportamento. E no meio do treinamento aquilo me incomodava. Rapaz, eu anotava lá, eu preciso trabalhar isso. Porque isso é meu, isso não é dele. Continuava normalmente. E eu fui buscando esse autoconhecimento, me inspirando nas pessoas. Né? Um dia, eu nunca esqueço... você falou oficiais, eu tive muitos desembargadores, generais, tem um general uma vez no treinamento, o cara, e eu digo, barra arrogante! Não falei, é óbvio, eu pensei, calma. Mas isso é eu, isso não é ele, isso é eu. E aí eu fui me trabalhando e ainda faço isso todos os dias. Tá, agora fala pra gente qual foi o momento em que você percebeu. É isso que eu nasci para fazer. Foi em 2005? Foi em 2008, por aí, quando eu comecei a ministrar os treinamentos, que eu comecei a ver o como nós podemos impulsionar as pessoas a fazerem as suas transformações. Porque ninguém transforma ninguém. Aham. Porque hoje tem muita gente, como você falou aqui, você chegou a comentar que tem muita gente no mercado, né? Tem. Mercado de coaching. Assim, a gente fica, né, receoso, fala que é tanta gente, será que essas pessoas realmente estão comprometidas com impulsionar a transformação das outras, entendeu? Então, talvez essa pergunta é uma pergunta que talvez todo mundo está buscando, né? O que eu nasci para fazer? Né? E é interessante, uma coisa que eu acho muito interessante que eu estou escutando até agora é a consciência que você tomou das suas histórias, cara. Sim. Isso é o máximo. Isso aqui, para quem está escutando a gente, tomar consciência das suas histórias, o tanto de coisa que você fez, e aí você vai trazendo, todas as histórias têm um significado, entendeu? Isso é demais, isso é incrível. É uma das características das pessoas que a gente traz aqui. Então, já estou muito feliz, assim, nesse começo de conversar com você. E já complementando essa pergunta do Júnior, que hora que você viu que você estava transformando vidas, de fato? Antes dele responder, vamos dar um recadinho? Claro. O diretor já veio falar aqui. Claro, recado, né, diretor? Recado, diretor. O diretor mais bonito do Brasil. Segundo Sabrina, viu? Segundo Sabrina. Gente, não esqueçam, tá gostando desse bate-papo? Ó, já peguei papel e caneta, tô anotando bastante. Espero que você esteja fazendo isso também. Deixa o seu like aí, é muito importante pra gente espalhar a mensagem do NovoCast aqui no YouTube. Se inscreva no canal, tem muita coisa legal vindo aí pros nossos membros. Já somos mais de 30 mil. E por aí, Por aí, 30 mil em todas as redes sociais do NovoCast. A gente tá no Instagram também, tá no Facebook e em todas as plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast e Prime Music também, tá? Não esquece de seguir. E a gente tem que mandar um beijo pra nossa parceira aqui, Hidrate, que tem os mesmos valores que a gente. Maravilha, isso é importantíssimo. E Hidrate BR. A vida não pode ser morna? Hashtag a vida não pode ser morna, né? E eles estão em Bonito. Eles estão em Bonitos, com distribuição em Campo Grande também agora. São parceiraços. Uma parceria pra quem quer curtir momentos com intensidade e com estilo. Tá aqui, ó. Hidrate. Esse aqui é meu, gente. Esse aqui é meu já. Tô sabendo já que é meu. Esperando aqui. Maravilhoso. Vida ao ar livre nos motiva. Show de bola, gente. Segue Hidrate, eles lá no Instagram, @hidrate.br, né? E se estiver passando em Bonito, dá uma paradinha lá na loja física. Isso, agora passar em Bonito tem que estar no seu roteiro de turismo. Passar na Hidrate, tá? Por favor. Pronto, retoma a pergunta. Retoma a pergunta. Delmar. Pergunta, né? A pergunta é o seguinte: que hora que você viu que de fato você estava transformando vidas? Tá, eu quero fazer um ponto. Eu nunca transformei nenhuma vida, Ok. tá? Por mais Facilitou. arrogante que eu seja, essa consciência eu tenho.
Eu ajudei pessoas a transformarem suas vidas. Eu nunca transformei. Ninguém tem o poder de transformar a sua vida a não ser você mesmo. Pessoas podem te inspirar, pessoas podem te dar ferramentas, pessoas podem te ajudar, pessoas podem te incentivar, mas a transformação só depende de uma única pessoa, você. Quando que eu percebi isso? Quando eu comecei a ter pessoas que entravam dentro de um treinamento muito mal nas mais diversas áreas, relacionamentos desestruturados, vida pessoal, vida financeira, baixa estima e por aí vai, e saíam de lá com novas perspectivas, certo? Muitas até altamente transformadas, certo? Mas assim, com novas perspectivas, e quem nos colocou aqui foi o Tadeu em contato, certo? Certo. Tadeu é uma pessoa que deu uma virada de chave nessa autopercepção. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu disse assim, isso eu quero para minha vida, porque é uma forma de eu ganhar a vida E de servir. servir e propiciar às pessoas a não dependência. Eu sou um cara que algumas pessoas me criticam, né? Que eu não quero ninguém independente, eu não quero seguidor. Eu quero seguidor, sim, pode me seguir, mas eu não quero pessoas que sejam vidradas, só o que ele faz. Não, as pessoas têm que entender que elas têm vida própria. Tá, uma dúvida que eu tenho, assim, nós três aqui, nós quatro somos um processo de transformação desse processo. Certo. Mas eu vejo que hoje a grande maioria das pessoas não tem acesso a esse processo. O que acontece, por que você acredita que essas pessoas não tenham acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de desenvolvimento pessoal? E vou além, por exemplo. Preconceito. Você foi arrastado. Eu fui arrastado. Porque o homem sensato obedece a sua mulher. Ainda mais se ela é ariana. Entendeu? Ô, Leonina. Mas tem gente que tem muita resistência mesmo. Resistência a esse tipo de processo, né? De autoconhecimento mesmo. E não só isso. Por ignorância. Ou seja, falta de conhecimento. Nós não entendemos que nós precisamos olhar para a nossa criança ferida, porque é ela que comanda o adulto. Eu estou aqui, eu estou falando, mas a minha criança, ela está sentindo, se alguma coisa incomodar, eu vou ter uma reação. Por quê? Porque eu tenho registros, certo? Então, o que afasta as pessoas? É a falta de consciência. Elas não têm consciência. Você acha que eu era duro demais? Pergunta para os meus filhos. Eu era muito duro. Você acha que eu tinha consciência disso? Então podemos dizer que o ser humano comum, vamos dizer assim, a grande maioria, é robotizado. Pelo que ele viveu lá. Programado. Programado. Te ensinaram... Pelas crenças limitantes. Quem aqui é corintiano? Opa, eu nasci. Aí, ó. Como é que o cara tem uma programação dessas? Mas o cara acredita. Não, realmente, não é qualquer um. E aí, Júnior, eu vou pegar a brincadeira do futebol. Sim. A gente sempre pega corintiano porque a gente sempre acha um. Ou flamenguista. Qual que é o seu time? Eu sou colorado, sou do Internacional. Tá. Corintianos matam palmeirenses, palmeirenses matam corintianos por conta de 22 malucos correndo atrás de uma bola que quando chega perto dela chuta e corre atrás de novo. Não faz. Isso é o quê? Isso é o que a não ser uma palavra? Ignorância. Mas não é ignorância na forma crítica, é a falta de consciência, a falta de conhecimento. Eu idolatrar tanto um time a ponto de tirar a vida de um ser humano, de marcar uma briga, um encontro. Vamos me marcar para brigar. E isso é o quê? Um padrão. Uma cegueira, né? É uma cegueira. Isso é um padrão. Por quê? Porque ele se criou nesse mundo onde alguém ensinou que tinha que ser assim, onde alguém falou que tinha que ser assim, ele segue. Então, nós somos programados. E, infelizmente, nós não fomos, a nossa sociedade, nós não fomos programados para evoluir. Nós fomos, na maior parte das vezes, programados para seguir. Segue a seta. Sobreviver. Sobreviver. E aí vem o dia a dia, e vem todas as situações. Então, eu digo que o que afasta a pessoa disso, resumindo a sua resposta, é a ignorância. Se você parar e olhar para você,
você vai entender que, pô, você é perfeito. Sendo imperfeito, nós somos perfeitamente imperfeitos. Só que eu posso evoluir, eu posso crescer, eu posso melhorar como pai, como mãe, como colega, como amigo, como esposo, como filho. Eu posso evoluir, mas para isso eu tenho que me conhecer. E a programação neurolinguística, ela tem uma máxima. Toda ação tem uma intenção positiva. Grave isso. Tá? Então, Repete. toda ação tem uma intenção positiva. E isso é polêmico, tá? Por quê? Isso é um dos 13 pressupostos principais da PNL. Por quê? Porque pensa numa ação mais horrenda, mas por trás tem uma intenção positiva. Tirar da vida de alguém, Mas na visão daquela pessoa, na mente dela. vai mostrar Tem que eu sou algo mais positivo. forte? Um Entendi, exemplo? Dependendo do mundo que eu vivo, Faz sentido. entendeu? Vai mostrar que eu tenho poder? Vai mostrar que eu sou mais homem, mais mulher? Vai mostrar que eu isso? Vai me mostrar que eu sou vingar. destemido? Aham. Só que quando a gente entende a intenção positiva, nós podemos escolher outras ações. Então eu continuo sendo aquele cara forte, mas eu tenho outras atitudes para ser forte. Eu não preciso ser duro. Legal. Então, desculpa te cortar, Não, só para pode fechar o pode fechar, raciocínio. pode fechar. O raciocínio, então, toda ação tem uma intenção positiva. E outro pressuposto, nós sempre fazemos a melhor escolha no momento. Essa é muito Ah, legal, é? cara. Isso dá uma... Sempre! Ah, mas um segundo depois. Claro, depois, um segundo depois, você já teve uma experiência, você descobriu que deu errado, você mudou de ideia. Ah, mas naquele boa. segundo, é a melhor Gostei escolha. dessa. Como que é? Nós Sempre sempre fazer. fazemos a melhor escolha no Naquele momento. A melhor momento. escolha é pra mim, não é pra você. Aham. Certo? A melhor escolha é pra mim, não é pra você. Aham. Então, quando você entende isso, você para de se culpar. Nossa, por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu não sabia que isso ia dar naquilo. Agora que eu sei, eu posso mudar. Só que aí nós não queremos reconhecer, nós não queremos olhar para nós, não queremos entender, então a gente continua repetindo o padrão. Isso a PNL faz. Ela te dá essa percepção, ela dá amplitude. Na PNL tem mais uma expressão. O mapa não é o território. E o que é isso? O mapa é como você vê as coisas. O território é a coisa. Certo? Então, nós estamos aqui em Campo Grande, certo? Estamos aqui na Rua Dolor Ferreira de Andrade, número tal. Se eu disser, vamos lá na prefeitura, todo mundo sabe, certo? Certo. Vamos pelo mesmo caminho? Provavelmente não. Você vai por um que é mais perto, eu vou por um que tem menos quebra-mola, eu vou por outro não sei o Vou quê. por um que eu tô acostumado. Você tá um que está todo dia. acostumado, ou seja, o território não muda, mas a minha interpretação do território faz com que eu pegue um caminho. Então agora vamos para o desenvolvimento pessoal, vamos para a vida. Eu tenho um território, uma família que age de determinada maneira, e o meu mapa eu aprendi na minha casa que quem fala mais alto manda! Que susto! Ele que manda. Entendeu? E esse era o mapa que eu tinha de um território. O que eu fiz? Continuo repetindo isso na minha vida. Sim. Será que não tem uma outra interpretação deste território? Então, o mapa é como você vê o mundo. Não é como o mundo é. Não tem aquela máxima que diz existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade verdadeira? É que, na verdade, a verdade verdadeira é o fato. E como nós vivemos da interpretação dos nossos fatos. Só isso. As suas escolhas, né? A minha melhor escolha é conforme eu interpreto o fato. Baseado na vivência que eu tive. Nas minhas experiências. Aí eu tenho uma nova experiência, então hoje eu evoluí uns 10, 15%. Mas é verdade. E isso faz com que eu enxergue as coisas diferentes e aí eu respondo a sua pergunta. Eu posso a primeira pergunta, influenciar pessoas a terem essa liberdade. De enxergar o mundo. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar ela a se conhecer. E como que eu levo essa pessoa a se conhecer? Dando ferramentas para ela, sem julgar. Uma vez eu ouvi que se você quiser mudar, você precisa mudar lugares, pessoas e conhecimento. O ambiente, nada supera o ambiente. Conrado Adolfo sempre fala isso.
E aí eu vou mais além. Aí vai dar mais meia hora. Espicha esse negócio aí. Resume. Dentro da programação neurolinguística tem desenvolvido por um cara chamado Robert Dilts, é pirâmide de níveis lógicos. Ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade, afiliação, espiritualidade. Ou seja, não adianta você mudar de mulher se você não dá bem no casamento, não adianta você mudar de emprego. Mudar de ambiente não muda a sua vida. Você precisa mudar o comportamento. Mas para mudar o comportamento, você precisa ter capacidade. Mas para mudar a capacidade, você precisa acreditar que aquilo é possível. E para acreditar que aquilo é possível, você tem que descobrir quem você é. Então, aí eu respondo a sua pergunta de novo. Eu descobri quem eu sou. Eu sou uma pessoa extremamente boa, solícita, que gosta de ajudar. Bom, Só que eu fazia de uma outra forma. Peraí, Júnior. Só Tá. para complementar. Você estava falando que para a pessoa buscar esse autoconhecimento vem da ignorância. Mas também tem um pouco do orgulho, né? Eu tenho um mínimo de humildade de saber que eu preciso reconhecer quem eu sou, né? Depende do padrão que você foi criada. Eu, por exemplo, tinha dificuldade de aprender com os outros, porque eu achava que eu sabia mais que os outros. Isso que eu ia falar. Geralmente as pessoas acham que eu não preciso aprender mais nada, que eu já sei, que isso não é importante para mim. E aí vem o orgulho também, né? Eu vou só fazer uma consideração sobre essa palavra orgulho, porque ela tem dupla interpretação. Você não tem sou orgulho das orgulhosa. coisas boas que você fez? Muito. Muito. Então, nós somos arrogantes, somos prepotentes. Ok. E aí, somos arrogantes e prepotentes para achar que não precisamos de ninguém, não precisamos de nada. Show. Queijo. Bom, a gente falou sobre o eu. Você descobriu quem é você. Eu descobri o quem eu eu sou. Então, o seu treinamento Eu Sou, né? Tem esse nome muito simbólico. O que ele significa para você? Para mim, a possibilidade de cada ser começar uma caminhada que eu comecei, de saber quem eu sou, qual é a minha missão neste mundo. Todos temos uma missão. Você Eu preciso descobrir qual é a minha. Qual é a minha missão? Propósito é lá no espiritual, é mais acima, certo? Mas qual a minha missão? Então, primeiro eu descubro a minha missão, Minha depois eu descubro meu Minha missão é propósito. o que eu tenho Ou que se fazer você descobre o seu amanhã. propósito, ele influencia na sua missão. Entendi. Certo? Entenda que essa pirâmide que eu falei, ela de cima para baixo ela impacta, de baixo para cima ela influencia. Legal. Pô, legal. Entendeu? Então, por que mudar de ambiente que você falou é importante? Porque ele não impacta na sua vida mudar de ambiente. Não vai mudar a sua vida. Mas se você frequenta um ambiente diferente, você influencia a sua mudança. Porque você vive lá na torcida do Corinthians, certo? Onde você está num ambiente onde é tiro, porrada e bomba. Sim. Aí você muda e vai para um outro ambiente onde ele é mais tranquilo. Pra torcida de São Paulo, por exemplo. Com certeza. Pessoal intelectual. boa. Pessoal Ou seja, intelectual. você começa a ver outros comportamentos e se assemelhar a eles. Sim, Então, essa conexão ela existe o tempo todo. entendi. Entendeu? Legal. Mudar de ambiente ajuda? Ajuda. Não muda radicalmente, mas ajuda. Show. Rapidinho, uma Rapidinho. pergunta que tá fora do roteiro aqui. Isso Vai. aqui. Eu queria saber a sua opinião. Descobrir ou escolher? Por exemplo, o que você quer ser. Eu tô lembrando uma frase aqui do Epiteto, né, um lema estoico, né, que ele fala: diga a si mesmo o que você quer ser para depois fazer o necessário para se tornar. A gente escolhe o que quer ser ou a gente descobre? Até indo para essa parte de propósito. Sua opinião. Essa é a minha opinião. Eu penso que a gente meio que escolhe com a descoberta. É uma mistura das duas coisas. Certo? Por quê? Porque a minha missão, ela pode ser feita de várias formas. Eu posso ajudar as pessoas fazendo treinamentos, como eu faço hoje. Mas eu posso ajudar montando uma instituição de caridade. Eu posso ajudar de várias formas. Então é meio que eu descubro e escolho. Certo. Certo? É um pouco de cada, na minha opinião. Compreendi. Tá. E aproveitando a tua experiência que você contou da tua transformação dentro de tudo que você tinha de bloqueio, de crença, fala pra gente, quem tá assistindo, pelo menos 2, 3 bloqueios mais comuns que as pessoas têm, que elas nem percebem, ou seja, crença limitante ou do passado. Fala pra gente aí. Merecimento é um. É o mais comum, assim? Não digo que seja o mais comum, mas ele é muito forte. As pessoas, elas... Achar que eu não mereço. Não mereço. Ou se sentir incapaz.
é outro bloqueio comum. Ou a insegurança é outro muito comum. E tudo advindo do quê? Registro. Eu vivi isso. Eu tinha um problema muito grande com isso, porque quando eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje, as pessoas começaram a pagar para me ouvir. E eu comecei a falar, cara, não faz sentido as pessoas pagando para me ouvir. Pessoas tinham muito mais capacidade que eu, né? E aí a crença de merecimento. É a crença de merecimento ou de não ser o suficiente. Sim, E não entender que você não é melhor do que aquele que te escuta, você só colabora. sim. Você só soma. Uhum. O conhecimento é algo que você só soma. O Einstein, um gênio, mas o conhecimento dele foi somado com o de alguém. Sim. E um soma com o outro. Então nós temos que ampliar. Então, voltando à sua pergunta, merecimento. Merecimento é uma coisa... As pessoas acham que... E detalhe, é o que são as sombras, né? Você não reconhece isso. É a sua criança lá dentro. E aí você usa uma máscara. O que é a máscara? A máscara é a persona que eu crio para disfarçar aquilo que está oculto e que é inconsciente na grande maioria das vezes, para não dizer quase totalidade. Então, imagina assim, eu sou uma pessoa que desenvolvi a explosão, a raiva. Por quê? Porque eu fui contido. Lá na minha infância eu fui... Fica quieto, você não pode falar! E eu queria me manifestar. Não! E aquilo foi... Então, aquilo gerou... E aí, N situações. Eu posso sentir que eu não sou capaz, pode sentir que eu não sou seguro, eu posso um monte de coisas. Então, aqui existe essa sombra. Aí eu desenvolvo a minha máscara. Ou seja, a persona para superar isso. Ou eu me torno uma pessoa impulsiva demais, explosiva demais, ou eu me... É a compensação, são os dois extremos. Dessa experiência. Um dos passada. dois, eu vou passar a agir dessa forma. Ou eu passo a ser uma pessoa explosiva, ou totalmente reprimida. E aí é de cada um. E aí, então, se alguém te tratar mal, te ofender, gritar, você pode saber que aquela pessoa tem algum sofrimento, tá em sofrimento, tem alguma coisa Tá para falando resolver. mais dele. dela do que de você. Mas, já tem, como é que é o ditado? Quando Pedro fala de Paulo, Ditado- Pedro mais fala de Pedro do que de Paulo. É um troço assim, né? Ainda bem que você falou, que eu tava tentando lembrar. Mas é isso mesmo. Quando uma coisa é você ver as situações, observar as situações e fazer uma análise. Outra coisa é você julgar. O julgamento, ele é muito mais sobre você. Ele fala muito mais sobre você do que da outra pessoa. Então, é olhar para dentro. Gente, o segredo de tudo é olhar para dentro. E tem alguma dica para desbloquear essa questão do não merecimento? Uma coisa que dá para ensinar ou é complexo? Precisa entrar no treinamento? Tem alguma coisa que você possa passar aqui para a galera? É bem simples. Não, precisei pro treinamento. Não, brincadeira. Não, é porque é uma jornada. Eu sei, Isso eu tô... não é do dia pra noite. É só para não perder né? a oportunidade. Ela já Eu amigo, mas não perco a piada. De jeito nenhum. Mas assim, é possível sim. Uma dica. Uma dica, vai. Toda vez que algo te incomodar muito em uma pessoa, siga a sua vida, mas depois reflita sobre aquilo. Anota, né? Anota. Tá. Diária. Segunda dica. Ouça e sinta seu corpo. Porque o seu corpo não fala. O seu corpo grita. A boca fala, o corpo grita. Mão gelada, dor de barriga. Qualquer coisa. dor de cabeça. Qualquer coisa. Ah, Tremor, arrepio, sensação. Por quê? Porque o corpo ele reage às situações. Né? A gente fala que a gente aprende com a mente, né? Na verdade, o aprendizado está no corpo. A mente gerencia o O corpo aprendizado. sinaliza pra mente. O corpo é que toca, o corpo é que sente. Os nossos sentidos é que levam essa informação. A mente, ela faz a gestão disso tudo. Toda pessoa precisa ser curada ou algumas feridas ficam como parte da nossa história? Não, vamos lá. Toda pessoa precisa ser... A palavra precisa eu mudo. Toda pessoa merece ser curada. E detalhe, todas as suas feridas sempre farão parte da sua história.
Elas não têm como sair. Ela não... Gente, eu falei aqui, eu uso essa expressão. Eu tenho uma arrogância. Hoje, eu controlo ela. Você e todo mundo. Certo? E por qual motivo? Eu, por exemplo, às vezes um sentimento, o que gera a arrogância? Um sentimento na infância de inferioridade em alguma situação. Por exemplo, esse sentimento me fez, ou eu poderia ir para cá, me fechar, me omitir, ou compenso. Show. E eu passei para compensar. Só que hoje eu tenho consciência disso. Então hoje eu não vou falar para você, deixa de ser idiota, Verno. Não vou falar isso para você. Antes eu falaria com a maior naturalidade se você falasse alguma coisa. Uhum. Hoje eu vou dizer, poxa, te entendo, legal. Discordo, mas quem sabe a gente conversa. Ou seja, é mudar. E isso eu tenho que entender. E aí é o grande segredo. Eu tenho que saber que isso vai ser parte da minha vida e eu tenho que honrar isso. Porque se eu estou aqui hoje, é graças a isso. Se não tivesse sido, eu não tivesse tido essa história, eu não estava aqui, sentado conversando com vocês. Eu estava, sei lá, eu aonde. Isso é parte da minha vida. E às vezes eu quero assim, as pessoas dizem assim, eu quero apagar isso da minha vida. Mas como você vai apagar a sua história? Às vezes a Como? missão tá conectada com essa ferida curada, né? Com certeza, não tem a Com menor... propósito. Mas não tem a menor sombra de dúvida. Não tem a menor sombra de dúvida. Então eu não posso apagar isso da minha vida. Isso é parte da minha vida. Eu tenho que dizer assim, obrigado, você ocorreu e com você eu aprendi isso. Roberto Joaquim Santana Júnior, meu grande mestre. Fui assistir uma palestra com o Roberto. O Roberto que te apresentou a PNL? Foi quando eu conheci a PNL. Foi quando ela estava chegando, porque a PNL é de 80. Bandler e Grinder começaram com os conceitos da PNL em 1980. Depois que ele curou seu filho, você teve contato com Ele viveu, ele foi para dentro da minha empresa. Eu desquebrei, né? Não sei se existe essa palavra. sim. Com a ajuda do Roberto, ele começou a cuidar das pessoas da minha empresa. Legal. Ele começou a fazer um trabalho que hoje, empresário, faça o que muitas empresas fazem. A NR1 que está aí, e isso é lei. Lei é besteira, mas pensa no ser humano. Por trás do crachá tem uma pessoa, e essa pessoa ela reage pelos padrões que ela tem. Então, invista em ajudar essa pessoa a melhorar como pessoa, que ela vai ser o melhor colaborador. Isso é fato. Isso é fato. Gente, eu tenho orgulho. Se eu mostrar aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram, constantemente eu tenho pessoas que trabalharam comigo há 10, 20 anos, as pessoas, elas me chamam de chefe. Até hoje. Chefe, eu não esqueço de você por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, por causa não sei o quê. Isso é gratificante. É gratificante por quê? Porque você deixou uma marca. Mas eu tenho que contar essa do Roberto, que essa é interessante. É outra dica, tá, gente? Tá, anota Tô numa aí. palestra. Não lembro o nome do palestrante. Se lembrasse, não falaria, mas eu acho que eu esqueci de propósito. 2.500 pessoas e o cara é bom. Só que naquele dia ele estava Mal. mal. De TPM. Sei lá eu o que aconteceu, cara. O tema era Brasil, 500 anos de não sei o quê. Tô aqui assistindo. Vamos imaginar que você é eu e eu sou o Roberto. Por que eu não posso ser o Roberto? Não, por causa que eu vou fazer a cena. Eu vou fazer a cena, depois eu troco. É que ele é o Richard Porque Guia tá do desse Pantanal. lado aqui mesmo. Eu lembro das... Não. Aí, Pô, palestra ruim. Quando deu um tempo, eu falei, Roberto, vamos embora. Roberto me deu uma das maiores lições da minha vida. Ele botou a mão na minha perna e falou, senta. Eu quietei. Ele, você quer fazer isso um dia? Então para de criticar. Aprende como não faz. Caraca, velho. Que legal. Aprende como não faz. Você pode aprender duas coisas, ou como faz ou como não faz. Agora, se você vai criticar, você não vai aprender. Senta. Que show, E eu, hein? pá! Essa foi boa. Não, então, gente, se você vê algo errado, em vez de criticar, aprende como não faz, leva pra sua vida. Isso aí. É simples. Caraca, essa eu vou guardar, hein? Não, cara, esse cara, eu tenho assim uma gratidão por esse cidadão. Ele abriu a minha cabeça e detalhe,
De 98 a 2005, ele abriu a minha cabeça sem eu saber, porque eu nunca sentei para fazer um curso com ele, mas era a convivência, era as metáforas, Sim. as explicações, as perguntas. Gente, o Roberto era campeão da pergunta. Eu tava com um pepino, já falei isso aqui, eu tava com um pepino danado. Perguntas Aí eu chamava, Roberto, ele tanto conviveu que eu arrumei uma sala do lado, no anexo da minha empresa, ele ficava ali do lado. Roberto, vem cá, vamos conversar. Ele, tá, tô indo aí. Chegava lá, Roberto. Sentava. Roberto, a questão é a seguinte. Aí ele fazia uma pergunta. Eu falava. Perguntas poderosas. Aí eu falava. Diga, Roberto, já resolvi. Ele, tá bom, tchau. Assim, na verdade, ele só... Ô, Delmar, isso é um hábito que a gente tem que trazer para a vida da gente, né? Antes de já achar que você tem a solução ou tem a resposta, fazer perguntas para entender melhor o problema, né? Por quê? Porque você não é eu não sou você. Então, a tal do conselho, né? Já tem o ditado, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Pior que tem gente que vende os que não funcionam. Mas é o seguinte, eu faço de um jeito, Sim. você faz de outro. Então, eu não tenho que te dizer como você faz. Claro que uma coisa técnica, é óbvio, né? Mas, assim, comportamentalmente, eu tenho que abrir a sua percepção de como você está disposta a fazer. Como você consegue fazer. Um exemplo. Fala uma pergunta poderosa aí depois, uma dica de perguntas pra quebrar, poderosas. Então, assim, ó, comece perguntando para as pessoas, quando elas fazem alguma coisa, elas te perguntam alguma coisa, mude o porquê. Nunca pergunte para as pessoas por quê. Eu pergunto muito, mas quando você quer mexer com a pessoa, não pergunte por quê. Pergunta o quê? Por qual motivo? Porque leva a desculpa. Ah, por que você chegou atrasado? Sabe o que é? Porque... Desculpa. Por qual motivo você chegou atrasado? Porque eu acordei tarde. Você descobriu. Você descobriu. Quando você descobre o motivo, você começa a mudar. Quando você fala o porquê... é porque porque a minha mãe, porque não sei quem, porque fulano, porque Beltrano... Então, o por qual motivo... É uma pergunta poderosa. Eu tô estressado hoje. Por qual motivo você tá estressado? Traz clareza, né? Aí ele... porque o Werner me estressou. Aí você muda outra pergunta. O que ele fez que te estressou? Ele começou a falar tal. Eu digo, e o que isso tem a ver com você? Não, nada, aquilo é dele. Eu digo, então por que você tá estressado? É verdade. Não fica tão É uma generalista, sequência né? de perguntas. Por que você tá estressada? Nem preciso, né? Eu digo, então, segue sua vida. E as perguntas poderosas, elas são formadas onde eu levo a pessoa... Tem curso disso, né, Delmar? PNL. Aprender a fazer perguntas. PNL Tá dentro da PNL essa Sim, parte. o coaching, que é uma profissão fantástica, ele vem da PNL. Entendi. Eu digo que o coach é o atalho da PNL. As pessoas ensinaram a forma prática da PNL. Isso é bom, Mas é ruim. mas é perigoso, porque às vezes você dá uma ferramenta para quem não sabe usar. Você dá uma Ferrari pro cara que nunca andou de Fusca. Nunca andou de Fusca, aí ele pisa demais e aí ele faz a pessoa se achar extremamente poderoso, sendo que ele tem um poder, mas É tem o que Superman calibrar. sem saber voar. Exatamente. Aí Isso vai- tudo é muito valorizado fora daqui, nos Estados Unidos, mas o brasileiro ele tem o hábito de rir da desgraça dele, né? Então ele prefere fazer meme com o coach do que aprender. Posso fazer só mais uma antes de ir Claro, pra roda? não. Beleza, pode Sobre fazer. liderança. Tranquilo. Né? Então a PNL você falou um monte de benefícios, falou um monte de mudanças, de curas, tal. E a PNL também traz pra gente a tão sonhada inteligência emocional. Fala pra gente, pra quem tá num cargo de liderança, pra quem tá tendo desafios, o que você pode dizer ali pra essa formação e pra essa evolução dentro da liderança? Vamos começar com uma pergunta poderosa. O que é inteligência emocional para você? Faça essa pergunta. Eu acredito que é a gente conhecer as nossas emoções, as emoções do outro, conseguir sentir a emoção do outro e as nossas também. E conseguir gerenciar isso. Perfeito. Mas não a do outro, a sua. Inteligência emocional é nós aprendermos
a reconhecer as nossas emoções. Nós normalmente queremos assim, eu quero bloquear, eu sou inteligência emocional, eu vou bloquear minha emoção, eu não vou... Ninguém... Gente, a sua emoção você não domina. Eu bati na mesa aqui, vocês todos pularam. Assustei. Certo? Isso é o quê? Menos de meio segundo. Porque a sua emoção. Emoção você não controla ela, você controla a reação. Então eu tenho que aprender a reconhecer a minha emoção e escolher a minha reação. Então, se eu sou um cara explosivo e você fala algo que mexe comigo, eu tenho que reconhecer, eu tô com raiva, esse cara tá falando umas nele, ele tá me acusando, eu tô querendo dar um murro na cara dele. Só que isso tem que ser feito em menos de meio segundo, né? Milésimos de segundo. Mas não é inteligente eu dar um murro na cara do Werner daqui. Então eu tenho que reconhecer. Mas eu tenho raiva. E se eu tenho que olhar para essa raiva, porque a cura tá aí, eu descubro. Por que eu tenho raiva? Só porque ele me contrariou? Só porque ele tá falando algo que eu não gosto? Sei lá qual o motivo. Então, eu tenho que aprender a reconhecer. Isso é inteligência emocional. Então, a liderança, pegando o seu gancho, ele tem que aprender a reconhecer as suas emoções. Meu colaborador não corresponde às minhas expectativas. Tá bom. É muito fácil culpar ele, né? Aliás, eu tenho um amigo que fala, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Certo? Agora... o que eu, como líder, não estou fazendo para despertar nessa pessoa a vontade de mudar? Uau. Esse é o papel do líder. É que as pessoas confundem líder com gestor. Gestor faz... eu sou líder da área tal. O que você faz? Não, eu comando aqui. Não, isso é gestão. Liderança é inspirar. E inspirar... Por que nós temos falha de liderança hoje? Porque os líderes não se conhecem. E se não se conhecem... Se não se conhecem, como que eu vou influenciar o outro? Né? Que você falou, reconhecer a emoção do outro. As pessoas falam muito de empatia. Sim. Se colocar no lugar do outro. Impossível. Não tem a tua história, não tem a tua vida. Como é que eu vou entrar no seu lugar? Mas a empatia é se pôr no seu lugar diante dessa situação. Ou seja, se eu fosse você, essa é uma pergunta poderosa que você pode se fazer. Se eu fosse ele, eu vou fazer uma proposta de negócio para o Júnior. Certo? Eu tenho que pensar, e se eu fosse ele? Uma coisa é para mim, outra coisa é para ele. Se eu fosse ele, a xícara está vazia, será que ele vai querer ela vazia? Se eu fosse ele, eu iria querer uma xícara vazia? Então, quando eu me ponho no lugar dele, eu passo a olhar o mundo pelo olhar dele. Não que eu concorde ou discorde. Mas como eu olho o mundo pelo olhar dele, eu consigo achar uma solução mais harmônica. Por que a PNL nas negociações é fantástica? Porque você começa a perceber o outro. Por que a PNL, aliada à psicologia, é uma ferramenta que soma? Por quê? Porque eu começo a entender o outro. A observar o outro, a perceber o olhar a partir do olhar do outro. Esse é o grande segredo. O grande segredo, por exemplo, dentro de uma turma de treinamentos, é você olhar para 30, 40, 50, 100 pessoas e perceber que cada um está tendo a reação ali de acordo com a sua história. E a liderança precisa fazer isso. Eu trabalho muito com lideranças e o grande desafio das lideranças é que eles querem que a gente dê mastigado a receita do bolo. Eu digo nós porque eu sou brasileiro, a gente gosta da receita do bolo, certo? A gente gosta da receita do bolo. Só que a receita do bolo tem que ter a habilidade de construir a receita. Por que um faz um bolo e fica maravilhoso e com a mesma receita o outro não fica? Aí o toque. Não, é a percepção. Gente, vamos pra roda? Vamos pra roda. Isso, eu queria fazer uma pergunta. Vai lá. Faz. Se der, dá, editor? Ó, rapidinho. Dá pra fazer? Vai lá. Rapidinho. Vira, editor. Rapidinho, rapidinho, vamos ver se a resposta também vai ser. Vamos lá. Seguinte, eu gosto muito dessas analogias quando você faz ir da sombra para a luz. Não sei se a Sueli te ajudou a fazer a isso, né? Por conta de filosofia, tem o mito da caverna, né? Quando a pessoa sai da sombra, ela encontra aquela luz e aquilo segue. Aí
a informação chega para os outros, olha lá, ele foi sair e se machucou, vamos ficar aqui. O que você acha que impede as pessoas de irem da sombra para a luz? Você acha que é mais o medo ou a acomodação? Por que eu tô te perguntando isso? Né? Porque para mim é o que chega mais perto. Tem uma frase do John Seed, ele era um pensador, né? Ele falava assim, o navio é seguro no porto. Só que ele não foi feito para isso. Sim, ele foi feito para navegar. Ele foi feito para navegar. E a Marie Curie, ela falava assim, que a gente não deve temer nada na vida, mas a gente deve entender. E a hora que a gente entender, a gente vai temer menos, certo? Aí, o que você acha que mais impede as pessoas de saírem da sombra para a luz? É o medo ou a acomodação? Eu penso que é o medo que gera a acomodação. Bacana, legal, não esperava isso. Certo? Eu tenho... É mais ou menos assim, Werner. Eu vou mudar... falar do Delmar. Quando eu resolvi mudar, né, meu padrão de comportamento, o que as pessoas vão achar de mim? Agora virei... Coach. Mole. Então, o medo desse julgamento me faz eu ficar no meu porto seguro. Tá horrível aqui, mas nós somos programados para isso. Tá bom, mas tá ruim, não é assim o ditado? É. Tá ruim, mas tá bom? A gente é programado. Por exemplo, um ditado rápido. Se melhorar... Estraga. Da onde? Melhorar, Mas nós somos programados. Se melhorar, estraga. Aí o cara fala assim, e aí o que aconteceu? Pior, hein? Pior, hein? E nós vamos... Então, esse medo do julgamento... Que é um bloqueio também, né? Sim. O medo faz com que eu me Opinião acomode. Então, eu fico preso... A Sueli usa muito essa expressão nas minhas algemas de cristal. Essa expressão é muito da minha esposa, ela usa muito. As algemas de cristal. É onde eu estou preso a uma algema, a um bloqueio, mas é só fazer assim, ela é de cristal, mas ela é tão valiosa, porque aquilo fez parte da minha história, que eu não quero quebrar. Ela é cristal. Ela é preciosa. Vou ficar aqui sofrendo. Né? Então eu preciso. Então é as minhas algemas de cristal. Assim mesmo. É bem assim. E quando você entra para dentro e começa a olhar, a mudança, antes do seu bate-papo, ela é 3 fases. Primeiro, reconhecer as sombras. Eu tenho que primeiro reconhecer que eu tenho isso. Segundo, é aceitar. Porque uma coisa é eu reconhecer, outra coisa é eu aceitar. Certo? E terceiro, aí sim é eu fazer o caminho para a luz, né? A mudança. Legal. Aproveitando a deixa, isso é o treinamento. São 3 fases. Show. Bora pra roda. Bora pra roda. Ó, vai. todo mundo que vem aqui é muito bem tratado, então a gente tem aqui o nosso tererezinho. Você vai ganhar também um presente aqui da Malu Pires, um super chapéu. Eu não sei se vai ser pra você ou vai ser pro Sueli. Enquanto isso, enquanto a Sabrina vai entregando os presentes, se você não fez isso ainda, deixe seu like, é muito importante. Compartilhe com o máximo de pessoas. Hoje tem muito conhecimento aqui. Então, se você não fez isso, tá vivendo errado, hein? Faça isso. Acha a gente no TikTok, Instagram, Facebook e tudo também. Todos. Valeu? Ó, vou arrebentar aqui. Beijo pra Malu Pires. Aqui é assim, ó. Vamos mandar um beijo Sistema também é bruto. pra o pessoal Lindo, da já. Tio Gol, da Fernanda. Mais tempo. Mais tempo, menos tempo na Pra cozinha, você. mais Mais tempo pra tempo pra você. você. Estão os congelados. A gente vai dar uma olhadinha. Deve ter um presentinho pro Delmar também. A gente tem uma caneca, diretor? Isso é importantíssimo. Porque eu adoro café na Pra caneca. você não esquecer da gente. E no Tá? Novocast fica mais gostoso. Vou te ajudar, tá? Não fala isso. O que tem Fale que falar? assim, pra você lembrar. Pra você lembrar. Ótimo. Pra você Por quê? Não põe no negativo, Tudo tem né? explicação, não põe no negativo. O não é processado pela mente humana. Ótimo. Legal. Aí, gente, Show. PNL Pra na você veia. lembrar da gente,
E vou lembrar todo Com dia. certeza. Isso, e Maravilha. também você vai levar uma erva mate da Parrarito, um beijo pra Parrarito, um beijo pra Hidrates, tá? E também Qualisalva, leva um pronto-socorro pra dentro da sua casa, é parceira nossa aqui também. Tudo vai estar aparecendo no QR Code pra vocês Eles atendem empresas entenderem. também, né? Atendem. Eu já vi esse trabalho, esse pessoal O muito Herbert massa. já veio Bom. aqui, a história dele é maravilhosa. Incrível da também. Qualisalva. Foi tudo, diretor? Esse povo tudo era meu cliente na época do guia, por isso que eu sei. Vamos lá. Então vamos lá, a roda de tereré, eu sei que você é muito comunicativo, mas Então eu ela, vou falar bem rápido, eu prometo. ela tem que ser um pouquinho mais Bate-bola. mais Tá, bate-bola, beleza. tá? Posso começar? E a gente vai tomando tereré, tá? A gente quer saber quem é o Delmar numa palavra ou numa frase. Um Quem é guerreiro. você? O que tira do sério, Numa? A minha ignorância. Qual hábito mudou a sua vida? Olhar para as pessoas. O que significa a palavra sucesso para você? Aliar a sua realização pessoal com seus propósitos de vida, e com você ter a sua vida digna, financeiramente falando. É um conjunto de coisas. Vou colocar mais uma aqui. O que é fracasso pra você? É desistir. Não existe fracasso se você não desistir. Massa. Mandela, né? Quem que Mandela Ford, fala? Henry Ford falava. Não sei se o Mandela falava também. Aliás, eu quero dizer, vi no eu Mandela. admiro você falar essas frases tudo e o nome das pessoas. Eu nunca sei. Já fiquei seu fã. É o nosso filósofo. Cara, eu já fiquei fã dele aqui, porque eu nunca lembro os nomes das frases. Mas assim, o Ford que dizia... O fracasso existe quando as pessoas... Só existe quando as pessoas desistem. Porque enquanto você não existiu, não existiu o Mas fracasso. o Mandela fala, né? Eu não perco quando eu aprendo. Sim. Como que é? Ou eu aprendo, ou Eu não perco quando eu aprendo, deve ser. É isso, né? É, Mandela falava. É que a gente usa bastante meu filho, né? Meu filho tá jogando lá no São Paulo e às vezes ele acha que errar um gol é o fim do mundo, sabe? E, gente, é só um tropeço, né? Você não alcançou um resultado que você gostaria. Então, como é que a gente faz para alcançar esse resultado, sabe? Isso é muito legal, as pessoas perceberem que o fracasso não é o fim do mundo. A PNL funciona no futebol. Eu já trabalhei com 4 ou 5 clubes de futebol. Olha que massa. Remo, Sertãozinho, Criciúma, América Mineiro. Já fiz eventos para... Só que um detalhe. Faz um evento e acha que resolve. Não resolve. É um jornada. trabalho, né? É um processo. Se você pudesse tomar um tereré com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria essa pessoa? Meus pais. Uau. Meus pais. Os nomes? Luiz João Resque e Nerci Xavier Resque. Sem dúvida nenhuma. Até me emocionei. Que legal. Que Então, valor mas que ele essa- deixou pra você, que eles deixaram pra você? O meu pai me deixou o seguinte valor: resiliência. E a minha mãe é esse guerreiro. Esse não desistir, esse fazer o que tem que ser feito e não reclamar. Legal. Massa. Legal. Delmar, uma dica aí, rapidinho, pra quem, aquela pessoa que tá assistindo a gente e ela todo dia fala, não dá certo pra mim, eu não tenho mais esperança, se melhorar estraga. Por onde que ela pode começar aí essa guinada na vida dela? Primeiro, acredite que você é uma centelha divina. Se você veio no mundo é porque você merece. Começa por aí. Ou seja, bem no começo. E segundo é que você veio perfeita. Nós somos perfeitos no dia da nossa concepção. Você é o melhor espermatozoide e o melhor óvulo disponível no momento. A ciência explica, não sou eu. Só que você foi contaminado pelos processos. Então, descontamine, se posso usar essa palavra. Busque o autoconhecimento. Para de se entregar para o que os outros, às vezes, te ensinaram. E detalhe, todos te ensinaram fazendo o melhor que tinham. Lembre-se disso. A gente pode imaginar que a gente tem tudo aqui, tá tudo aqui dentro da gente, basta a gente abrir a chavinha pra acessar. Né? Nós nascemos com tudo que é necessário. Precisamos aprender a desenvolver. As perguntas certas podem ser as chaves. As perguntas certas e a determinação. O não desistir. O não desistir.
Não deu de um jeito, dá do outro. Não deu de um jeito, dá do outro. Não deu de um jeito, dá... Uma hora dá! O Churchill, né, falava... Aí, ó. Foda-se, cara, rapaz. O sucesso aí de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Rapaz, eu vou levar isso comigo. Aqui, pessoal, no treinamento, ele vai falar uma frase. Ele é uma enciclopédia ambulante. Deu muito. uma curiosidade. Quem cuida de quem cuida? Como é que você... com quem você procura quando você precisa? Eu lembro muito do palhaço, né? O palhaço tá lá fazendo as outras pessoas rirem, né? Mas às vezes ele precisa também rir. Quem cuida de quem cuida? Cara, depois eu quero falar do palhaço. Mas quem cuida de quem cuida... Primeiro, eu cuido de mim. Mas quem me apoia? Minha esposa é uma grande cuidadora. Aliás, e paciente. Eu digo, minha esposa cuida muito de mim. Que massa. Isso é uma das decisões mais importantes, né? Da nossa vida. É a pessoa com quem você vai passar o resto dos seus dias. Quem fala isso muito é o Jacob, que você gosta. Sim, Jacob é Uma incrível. das decisões mais importantes. E geralmente, quando a gente está diante de uma pessoa, né, que a gente admira, que a gente está aprendendo muito, a gente tem, né, ao lado uma companheira assim que ajuda muito. Mas deixa eu falar do palhaço rapidinho. Fala. Eu amo palhaço. Eu sou fã do palhaço. O melhor do circo é o palhaço. Eu venho em circo aqui, agora meus netos daqui moram aqui, já estão maiores, mas chegava a circo eu dizia assim, eu vou levar as crianças no circo. Não é que eu vou levar, eu quero ir. Eu amo o circo e sou fã. Sabe aquele palhaço mais simplesinho? Eu sou fã de palhaço. Aliás, eu tenho um débito comigo, fazer um curso de palhaço. Massa. E tem, sabia? Tem. Mas Não, é criatividade pura, né? Não, não. E humildade. Não ter receio do julgamento. Bacana. Porque Isso aí. o palhaço é um idiota criança, perfeito, né? É uma criança, livre, total. Mas pode continuar. Ótimo. Vamos. Júnior. Qual o maior desafio que você já enfrentou na vida? Eu. Tá enfrentando ainda, então. Não, o tempo todo. Todos os dias. As minhas crenças, eu me impor alguma coisa ou para mais ou para menos. O meu maior desafio sou eu. Você se cobra muito ainda, não? Bastante, bastante. Já sou mais generoso, mas bastante. Nesse ponto, né, a gente fala da autorresponsabilidade, né? Então é muito fácil a gente pôr a culpa no governo, pôr a culpa no marido, no chefe, Então, e não se preocupar e com a não olhar para o que eu estou fazendo. Tá bom, meu relacionamento não é saudável, não é bom, então mudo dele, ué. Ou eu melhoro ele, um dos dois. Sim. Agora, o que eu estou fazendo para ele ser ruim? Esse é o grande segredo. Então, qual é o meu grande desafio? Eu. Qual é a minha responsabilidade nessa vida que eu tô levando que tá dando tudo errado? Já diz a física, né? Toda força de ação, a força de reação na mesma proporcionalidade e com intensidade, com sentido contrário. Aí, ó. Ou seja, eu faço, eu recebo. Ó, eu quero saber um segredo seu. Tem alguma rotina de autocuidado ou espiritualidade diária que você não abre mão, que você pode compartilhar com a gente? Eu desenvolvi o princípio de acordar e agradecer dizendo obrigado, meu Deus. Essa é uma coisa que... Genérico ou específico? Não, genérico. Assim, eu acordei hoje, gente. Eu tenho mais um dia de vida. Okay. Sim. Tem gente que não acordou. E eu acordei saudável e bonito. E mentiroso. Né? Vou me dar um tereré pra você. Então, assim, isso hoje eu faço. Raras vezes eu esqueço e me cobro. Tudo. Eu tenho uma autoestima. Todo mundo tem que ter. Se a gente não, né? Se a gente não se valorizar. Então, assim, essa é uma rotina. Não vou dizer que eu não Legal. abro mão, mas eu acordo e eu digo, obrigado, meu Deus, eu acordei hoje. Vou fazer a minha oração, às vezes estou na correria, não faço, mas a primeira coisa é ser grato Legal. pela vida, pela oportunidade. Muito bom. Legado, sucesso, paz, dinheiro ou ser reconhecido? O que Delmar quer? Legado. Uau. Legado. Massa. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê? Rapaz, agora... Aí, tava tão fácil até agora. Se eu pudesse ter um superpoder,
Super-heróis da Marvel, da DC. Lembrando que sempre fazemos a melhor escolha naquele momento. Lembrando disso, cara, eu diria tocar as pessoas sempre com o maior respeito do mundo, motivar essas pessoas. Eu acho que essa não é motivar, porque motivação é uma coisa que é individual. Inspiração. Poder de inspirar profundamente as pessoas. Legal. Eu acho que esse é um bom poder, hein? Vou pedir ele. Tem algum autor, mentor ou pensador que te inspira, né? Tem um livro que mudou a tua vida? Se você pudesse montar aí um top 5 de conteúdos, livros, filmes, palestras, quem que você quer deixar pra galera aí seguir de referência? Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou anotar também. Eu nunca fui adepto à leitura. Ô, louco. Ô, louco. Aí você vai dizer... E a gente tem que falar a verdade. Isso aqui é pra falar a verdade. Eu aprendi a ler... Ah, tá. E leio pouco pelo que eu deveria. Que é um cara mais honesto que teve aqui. Acho que não teve, hein? Eu leio pouco pelo que eu deveria. Por qual motivo? Eu nunca gostei de ler. Eu só fazia prova na escola com o resumo dos colegas. Ah, prova, a Ilha Perdida, Guarani. Qual é o resumo daqui? E fazia a prova e tirava a nota melhor que a dele, ficava um pé da vida. Mas eu nunca gostei de ler. E eu comecei a aprender a ler pela necessidade. Eu usei uma técnica da PNL para gostar de ler, inclusive. Tá? Mas eu digo assim, ó, focado em programação neurolinguística, Tony Robbins é um cara que traz muitas coisas para nós. Para quem quer técnica, tem um livro chamado Manual da Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor. Ele é... Um azul? Capa azul, não? É, um capa azul. Bem grandão, né? Um grande. Não. Ele é fininho assim. E livros do Goldman eu gosto muito, de inteligência emocional. A gente é fã dele aqui também. Tá? Esses foram os que eu me dediquei a ler. Ótimo. Tá? Eu me dediquei a ler. Eu não faço leituras, romance. Eu não me pergunto nenhum, porque eu não li nenhum. Uma vez eu ouvi uma frase que alguém me falou, porque eu falei também, cara, eu não gosto muito de ler. Ele falou, quem faz o que gosta é criança birrenta, adulto faz o que precisa. Comece a ler, meu querido. Foi bem isso que eu fiz. Comecei a ler. Foi gostei. bem isso que eu fiz. Eu aprendi a começar a ler em função... Não leio tanto quanto o meu amigo não. Werner, mas eu gosto de ler. Então, assim, eu gosto desses livros que eles trazem conhecimento e autoconhecimento. E autoconhecimento. Mas leio menos do que eu deveria. Eu tenho consciência disso. Ainda sou birrento. E no fim das contas, talvez seja até um registro, né? No fim das contas, todo mundo gosta de ler. Eu tenho essa máxima, né? Talvez não encontrou o livro certo e tem um registro que talvez o primeiro livro apresentado não foi aquele livro legal. E aqui aí ficou aquele registro. E aí você vai com ele. Eu já tive isso. Uma ressignificação. Isso chama eu ressignificação, hein? Eu ressignifiquei a minha história com os livros. Esses livros aí, Guarani, o Cortiço, detestava o Cortiço. Depois li mais tarde, mas eu ressignifiquei. Visão, né? Ressignifiquei a leitura. Todo mundo tem uma história de ressignificação. Todo mundo. Eu ressignifiquei o meu convívio com meu pai, o Júnior na parte profissional. Sim. A gente tá num processo. Todos e a gente nós tá temos. muito feliz de ter você aqui com a gente, porque a gente tá aprendendo muito. E a gente quer inspirar você também a ressignificar. Inclusive, conta uma história aí, né? Se você Cara, tem uma é história muito de louco, ressignificação. porque assim, Isso aí. eu tenho alguns filhos e Sete. eu tenho um de 27 e eu tenho um de um Alguns mês. filhos. São coisas totalmente diferentes. A Cara, visão deu que eu mais. passo e como eu vejo eles hoje. Alguns, ele tem alguns. Eu acho que todo mundo tem Não, que ir mas lá no é treinamento do legal, Delmar, assim, porque Delmar, você vê chama que a gente. como você lidar hoje com um conhecimento um pouco diferente, como você trata um e como você tratou o outro. Você fala, caraca. Totalmente diferente. Por exemplo, eu sempre fui muito duro, né? Da história que eu já comecei falando. Tem uma cena muito interessante. O guia ainda funcionava, tinha um monte de funcionário aqui, mas eu já estava nessa caminhada. E estava lá no meu escritório, eu estava trabalhando, e estavam meus 2 netos que moram aqui, estavam ali. E deviam ter 5 anos, 4 anos. Dali a pouco, um derramou, virou um trem. E eu, putz, Tudo bem. vamos limpar. Meu filho, Fernando, que é um grande parceiro que eu tenho, estava em pé e falou, se fosse nós. É bem isso. Se fosse comigo. Que bom que a gente evolui, né? Vamos lá.
é aprender a lidar com cada um, né? Sim. Com cada ser. Tá. Na verdade, aprender a lidar com a gente. Exatamente. Esse é o grande segredo. Primeiro, né? Tem algum sonho que você não realizou e gostaria de realizar e pode compartilhar com a gente? Cara, assim, sonho. Eu não gosto muito de sonho. Eu gosto muito de objetivo. Certo. Né? E um dos grandes objetivos meu agora é fazer esse projeto de levar o desenvolvimento pessoal. Eu já realizei, eu diria para você, em parte, Massa. certo? Já realizei, já cheguei a um ponto, mas eu acho que a coisa pode ser maior Pode ser ainda. mais. Pode ser maior. Que E o esse seu é o meu grande treinamento Eu objetivo. Sou, né? Esse é o meu grande objetivo. É levar isso para as pessoas. Como é que eu vou explicar para você? Não de uma forma mágica. Aham. Sabe, eu quero que as pessoas levar a consciência das pessoas dessa evolução. Então, levar isso num nível onde as pessoas não vão apenas para buscar o botão que vire a chave, mas para ter a consciência da transformação constante. E, obviamente, aí eu vou me realizar pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, com certeza. Legal. Esse é o meu grande objetivo hoje. Pegando esse gancho rapidinho nessa questão dos treinamentos, tem alguma vivência que te marcou que você possa compartilhar com a gente? Tem. Ou é tudo segredo? Não. Conta rapidinho, mãe. Tem A uma, gente já tá finalizando. tem uma vivência de um treinamento que chama combate. É um exercício. E existem movimentos e existe liderança e tal. E não é uma dinâmica, não é uma dinâmica assim profunda. Por exemplo, existe um rebirth, que é um retorno, tal. Mas essa é uma dinâmica e essa me marcou muito. Eu acho que essa foi que me levou a vir para cá. Eu fiz essa dinâmica e eu percebi o quanto a minha arrogância de querer ser sempre o melhor, eu tomei um pau nessa dinâmica. Mas assim, eu apanhei feito... E ali ela mudou a minha forma. Não é que ela mudou, ela me abriu uma amplitude. Não adianta eu ser um cara ativo, proativo, ser tudo, mas ser impulsivo e achar que eu não dependo dos outros e eu querer fazer tudo sozinho, eu não vou conseguir. Essa foi uma atividade que me marcou muito. E é uma dinâmica boba, Entendi. mas me marcou muito. Me marcou muito. Show. Bacana. Se o Delmar de hoje pudesse dar um conselho pro Delmar lá adolescente, qual seria? Comece o autoconhecimento mais cedo. E se for... Fica a dica pra você aí, ó. Para o adolescente, eu ainda diria mais um pouquinho. Ah, Eu diria para ele o seguinte: você tem sonhos, então foque neles, nos seus objetivos, nas suas metas. Porque o Delmar, eu fiz muita coisa. Não me arrependo de absolutamente nada, mas às vezes um pouquinho mais de foco e se a ajuda. pessoa não tiver sonhos? Cria. Tem alguma coisa... o ideal é que a gente tenha, né? Que a gente ambicione algo, né, Delmar? Eu acho que o ideal é que a pessoa tenha um propósito de vida. É que a gente confunde muito sonho. Hoje, tudo é dinheiro. Ah, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Eu não acho nada errado, eu gosto muito, inclusive. Eu falo para as pessoas, eu não gosto de dinheiro, tá? Eu gosto do que o dinheiro compra. Tá? Mas eu digo para as pessoas assim, que tem um propósito, tenha uma ambição, mas não é uma ambição de ter. É uma ambição de conquistar, de fazer, de construir. Né? Porque hoje é muito o ter. É legal, certo? Não estou aqui... Não sou franciscano, certo? Nem perto, mas eu acho que as pessoas podem ter a ambição de deixar um legado. Eu acho que esse é o grande sonho que eu gostaria de dizer para as pessoas. Deixe um legado, deixe algo para as pessoas. Deixe algo... Como é que você quer ser lembrado? Não tem essa... Fica vivo enquanto você não estiver mais nesse plano. Exatamente. O que você quer que escreva na sua lápide? Certo? Eu nunca pensei nisso, mas eu diria assim, ó, aqui passou uma pessoa que marcou no mundo. Eu costumo fazer uma analogia assim, se eu tivesse morto agora dentro de um caixão, o que as pessoas ao redor estariam falando de mim? Bem ou mal? O legado Eu falo para você,
a maioria estaria falando bem, de verdade. Mas com muitas críticas. Boa. Pode fazer. Ó, a gente tá muito feliz, né? Tá chegando no final. Mas assim, quem vem aqui vira nosso amigo, né? Porque conhece um pouco do nosso coração, do propósito do podcast, que é isso, é levar histórias, aprendizados, insights, conhecimento, né? E hoje, com certeza, a gente atingiu o nosso objetivo. Mas eu queria saber de você, agora que você conhece a gente, tem alguém que você pense assim, puxa, aquela pessoa tinha que estar lá no NovoCast também para contar a jornada dela, a vida dela. Tem alguém que você queira indicar pra gente, para estar aqui com a gente numa possível entrevista no futuro, no podcast? Eu tenho um amigo aqui que eu acho que é um cara interessante. Ele é muito diferente do que eu, mas muito parecido comigo. Quem? Você conhece o Ricardo Nantes? Não. Não. Ele também é dessa pegada do O Ricardo é um cara... pessoal? Na verdade, Ele é empresário? Ele é empresário, ele é empresário. Legal. É um cara que eu admiro muito ele. Ele tem uma visão empreendedora incrível, incrível. É um cara diferente. Cara legal pra trazer aqui. É um cara... Não, é um cara legal. Ele é muito mais acadêmico do que eu. Eu sou mais assim... Né? E ele é muito dos negócios, ele é muito dessa área de negócios. Você lembra da empresa que existe ainda, Portal Educação? Sim. Ele era dele, né? Ele era dele do André, eles venderam para o UOL um tempo atrás. Como é que a gente conhece então? É só... Já chama ele aqui. Show de É um bola. cara Combinado. top. É um cara, assim, essa visão empreendedora. Ele é um visionário do empreendedorismo. Show. Ele é um visionário do empreendedorismo, muito mais do que eu. Show. Ó, a gente vai pra última mensagem, mas eu vou pedir uma lambuja aqui pra ele. Pede. Você só verdade. tem 3h30 para acabar com isso. Não, ó, eu sei, eu nunca estudei PNL, mas eu sei que existe algumas técnicas e uma delas chama ancoragem. Sim. Então, se você puder dar uma dica assim, a pessoa que eu sou colérica e eu tenho que dominar a minha ira, minha raiva, e como que eu posso usar a ancoragem para eu lembrar que eu não posso explodir, que eu não posso magoar, que eu não posso... Como que a gente conecta essa técnica da ancoragem, por exemplo, para controlar o impulso de uma ira, de uma raiva, por exemplo? Tá. Essa pessoa que você conhece chama Sabrina? Uma prima. Essa é uma brincadeira dos treinamentos, né? Você tá lá, você tá lá, tem uma dinâmica. Olha, eu tenho uma situação aqui, eu tenho um amigo. Digo, traz um amigo pra cá. Ó, É um amigo. o que é a âncora? Âncora é um estímulo, qualquer um, que você instala. Então, vamos fazer o seguinte. Esse movimento com a sua mão aqui é suficiente? Você gosta dele? Gosto. Gosta dele? Quando eu corro, eu faço assim. Tá. Você corre, você faz assim? Aham. Quando você corre, você tá agitada ou tranquila? Eu amo correr. Você ama Pra correr? mim é uma descarga, assim, Tá. de... Então faz o seguinte, fecha seus olhos aí. Não, mas leva a sério, não é sorrindo. Senta na cadeira. As duas mãos ou só um? Aí você escolhe, não faz diferença nenhuma. Respira profundamente. Solta seu corpo. Deixa a mão assim? Não, ainda não. Agora você esquece o seu racional. Você só respira. Você sente a base dos seus pés. Você sente suas pernas. Você sente seu corpo. E eu quero que você vá para um momento que você estava correndo. Se veja correndo. No ambiente ideal. Sabe aquela corrida única? Aquela corrida diferente. Aquele dia que você estava suave, que passaram pessoas, que o celular tocou e que você ouviu um monte de coisa e que nada tirou você do foco da sua corrida. E quando você sentir a sensação do correr, você faz aquele movimento com a mão. Internaliza, respira fundo e faz um movimento. E sente ele.
Sente você correndo, tranquila, calma, respirando. Isso. E ao seu tempo você pode abrir os seus olhos. Ok, agora solta a sua mão. Respira, fala comigo. Seu nome é Sabrina do quê mesmo? Lopes, Baez, Figueira, Ferreira. Nossa Senhora! Aqui tudo é diferente. Agora faz o seguinte, Eu corri hoje cedo, foi fácil. fecha seus olhos. Respira fundo. E só faz um movimento com a mão. E me diz para onde você foi. Pra corrida. Perfeito. Pronto. Pronto, isso é uma âncora. Você instala uma sensação. Claro que isso precisa ser feito várias vezes. E pode ser qualquer coisa, pegar uma xícara, pegar um celular. Por que eu pedi a mão? Porque é um movimento que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Você instala, você conecta uma sinestesia, que é um sentir, pode ser uma música, pode ser auditivo, certo? Aqui você instalou essa âncora. Quando você sentir, você só faz assim. Você vai ver que você volta. Uau. Pra corrida. Você vai para algum Vou lugar. te contar depois. Depois Tá? eu conto pra vocês. Tá. Você vai Vai para dar algum certo. lugar. Que mais? Fala aí. Agora a é mensagem última. final, nossa despedida aqui. Ah. Se você tivesse a oportunidade, Delmar, de deixar uma mensagem para 8 milhões de pessoas, todas as pessoas do mundo vão passar pela sua mensagem. Não tem como escapar da mensagem do Delmar. Se tivesse essa oportunidade, olhando para aquela... Qual câmera agora? Essa daqui? Essa daqui, ó. Olhando para essa câmera, que mensagem você deixaria pro mundo? Cuide de você para você poder ajudar a cuidar dos outros. Simples. Lei da aviação. Coloque a sua máscara primeiro. Show de bola. Perfeito. Excelente. Rapidinho, onde as pessoas te encontram? Pros Onde as próximos pessoas me encontram? cursos, enfim, pra... Meu Instagram, @DelmarResk, Temos aqui. é onde vai me encontrar. A gente vai colocar, vai aparecer Coloca na tela aí, Coloca porque aí, o Resk @DelmarResk, é diferente, né? tá? No meu Instagram, eu voltei a produzir conteúdo, tem bastante coisa. Legal. É o lugar de contato, tá? E Instituto Resk também é onde está o site do treinamento hoje. Perfeito. Certo? Show de bola, galera. Batemos um papo de muito alto conhecimento e aprendizado com o Delmar Resk. Obrigado, irmão. Gostei demais desse papo. Eu também, eu quero voltar aqui. Gostei desse será negócio aqui. muito verdade. Gostei desse negócio aqui. Tem que voltar. Vamos fazer um bis. Voltar. Aí tem que fazer agora uma ferramenta com o Júnior. Não, eu acho que agora a próxima gente vez. vai lá no curso dele. Olha, É, tem Delmar. curso agora previsto? Esse final de semana. Esse final de semana já? Esse final de semana. Você entra na isso aí. sexta-feira à noite e sai no domingo à tarde. Ah, é É imersão? imersão. É imersão. Caraca. Sai transformado. A regra é bem simples. Você entra. Na hora que você sair, se você disser que não serviu, eu devolvo 100% do seu investimento. Uau. Show. Entre em contato com ele aí, gente. Porque é transformador. É um olhar profundo para você. Maneiro. Ah, só uma última dúvida. A constelação familiar faz parte da PNL ou é um outro método? Assim, isso eu também descobri com o tempo. Lá atrás, 1980, 70 e poucos, existia um grupo de pessoas que buscava esses desenvolvimentos. Bandler e Grinder criaram a PNL. Tá. A PNL é a coisa mais interessante que eles não inventaram nada. Eles só modelaram. E a constelação também, a Virginia Satir, que é uma das principais inspirações do Bandler e do Grinder, foi a primeira pessoa que usou representantes na terapia. Ela era terapeuta familiar. Não, terapeuta familiar. tá. E aí, uma forma que ela usou, ela chamava a secretária, vem cá, ok. se você fosse o pai, se você fosse a mãe. Não era constelação familiar. Entendi. Aí o Bert Hellinger, que é o criador, quem criou o conceito das constelações familiares, que é um padre, ex-padre, ele desenvolveu o conceito
do sistêmico, certo? Então, não é a mesma coisa. Porém, se conecta totalmente. Hoje, a ferramenta da constelação familiar, você usa usando técnicas da PNL, técnicas do coach, técnicas do Enneagrama, técnicas do Ho'oponopono. Tudo isso se conecta... No seu treinamento. No meu treinamento. Todas essas ferramentas se conectam. São coisas distintas, mas que se conectam. Por quê? Porque é desenvolvimento pessoal. Você vai voltar aqui para falar de Enneagrama, para falar do Ho'oponopono. Tem que voltar. De Ho'oponopono eu quero trazer a Sueli junto, porque ela que é especialista Maravilha, disso. maravilha. Desse eu sou aprendiz feiticeiro. Maravilha. E 40 anos tem que ser um dia dos namorados, né? 40 anos de casado. Aí vai fazer uma moral lá, hein, cara. Cara, é agora, dia 6. Aí, ó. Seguinte. Queria agradecer, né? Queria? Não quer mais? Quero agradecer. Isso é PNL. Verdade. Quero. É programação, né? Programação, queria. Eu não sei se é pretérito do futuro ou futuro do pretérito, esse verbo, onde que existe, só no português. Pois é. Quero agradecer, então, a sua presença aqui. Você falou sobre as transformações que você teve, sobre o seu legado, sobre o grande sonho que você tem. Você já está fazendo isso, tá? Lembrei de uma frase do Chuck Palahniuk, é assim que fala. Ele é o autor do Clube da Luta, que é um romance que eu gosto bastante, que é um filme que ficou muito famoso. Ele fala que o objetivo não é viver para sempre, mas é fazer algo que faça isso, que viva para sempre, transformar pessoas, né? E é isso que você faz, né? Hoje, por exemplo, você falou de um case seu, o Tadeu. Talvez, se o Tadeu não tivesse passado por você, nós não teríamos esse podcast. Com certeza aqui. não. Entendeu? A gente começou tal, e tá evoluindo com ele. Então faz parte, você já tá fazendo isso, tá? O teu sonho já está sendo realizado. Então continue. Pra gente é um privilégio ter você aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu quero agradecer também, né? Mandar um beijo aí pro Tadeu que conectou a gente. E dizer que eu me vi em você em vários momentos hoje, porque o colérico... Tem mais colérico na mesa aqui. Ele que é aquela pessoa mais explosiva, mais dinâmica, que começa e termina rápido, que acha que os outros são devagar e a gente é muito rápido. Ele tem muito de tudo que você falou, da arrogância, né? De achar que é um pouco melhor que os outros, da soberba. Então, eu espero que você tenha se conectado de alguma forma com a história de vida, né, do Delmar. Foi lindo, assim, amei. Vou levar para a vida aqui a ancoragem que ele me ensinou. Então, vale a pena assistir de novo, conta para os amigos. E desejar só, assim, sucesso no teu novo projeto, tá? Que você possa aí impactar mais vidas, fazer... Quanto mais... A gente fala aqui, né? Que quanto mais o Novocast investir em gente, mais Deus vai investir na gente. Então, que esse seja seu lema também, que você aí possa impactar mais pessoas, curar, ajudar as pessoas a serem curadas, que acho que o mundo está bem doente, né? Então, que a gente possa caminhar junto. Volta aqui, se a gente vai no teu treinamento também, e que Deus te abençoe nessa tua caminhada. Amém. Amém, amém, amém. Show de bola. Valeu. É isso? Obrigado. Valeu. Obrigado. Cara, eu só tenho uma coisa pra falar. Cara, vocês são demais. Eu adorei conversar com vocês. Povo divertido, alegre. E detalhe, isso prova que você não precisa ser sério pra falar coisas sérias. Sim, exatamente. Legal. Bacana. Show de Muito bola. bom. Gratidão. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido também. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Comenta. E tamo junto. Valeu. Tá?